depois, você mesmo, Leonardo, que agora fez essa pergunta, pode abrir lá na página 174, que vai ter lá uma listinha. Lógico que eles não estão todos os verbos, mas tem alguns verbos irregulares ali, que aí vocês já podem ir estudando esses verbos já. Como que ele fica no passado, né? Os regulares, como você mencionou, a gente coloca ED, igual o work, né? O que é o work? Trabalhar. Trabalhar. Isso aí. I worked yesterday. Aí fica com ED no final, igual eu coloquei aí no chat. I worked yesterday, eu trabalhei ontem. Ok? Tem alguns verbos que eu já vi que muda, quando muda para o passado, muda tudo. Muda toda a palavra. Muda tudo. O go, vocês conhecem o go, né? É um verbo que vocês usam, a gente usa bastante. O go no passado fica totalmente diferente. I went to the beach. Went é o passado de go. Eu fui à praia. Olha só que diferença, né? O slept ainda dá aí, tem uma semelhançazinha. Mas o went não tem nada a ver com go. Totalmente diferente, né? A gente vai aprender o Simple Past esse ano ainda, né? E vocês vão saber melhor sobre esse tempo verbal. Hoje a gente vai relembrar os pronouns. O teacher, What? eu queria só fazer uma pergunta, assim, de curiosidade. É que hoje em dia muitos influenciadores da internet, não é? Vão pro lado, brasileiros, obviamente, vão pro lado mais gringo, às vezes, não é? Para tentar pegar mais visualizações, não é? E tem muito deles que tem vergonha de falar as formas corretas. Por exemplo, duas formas que as pessoas erram muito. Obviamente não sou o certinho da pronúncia, mas the, que a gente bota a língua aqui para fora, entre o dente, e milk. Não é milk, é milk. E as pessoas, elas falam errado, e parece que está falando certo, mas as pessoas ficam com vergonha. E por que as pessoas têm vergonha de falar algo certo? Mas você Porque está pode ser falando. esquisito. Mas você está falando de quê? Você está falando Da pronúncia. Mas você está falando de quem é. De nós brasileiros, né? Sim, Falando. sim. Eu acho que isso daí não é nenhuma questão de certo ou errado. Tem gente que não tem essa facilidade, né? Ele já tem essa facilidade de colocar a língua no céu da boca para falar. Eu mesmo não consigo algumas palavras falar perfeitamente. Acho que isso vai muito da prática. Se você ficar sempre praticando, quanto mais você. Por exemplo, quem vai morar fora e aí está sempre utilizando essas palavras, acaba pegando essa prática. Mas não que esteja errado também, né? Não é totalmente errado. É porque cada um tem é como se você tivesse um sotaque diferente, né? Você não é americano, você não é. Você não é. Você não é americano, então você não vai falar como um americano fala, a não ser que você more lá por bastante tempo, você acaba pegando jeito. Mas não necessariamente. Professora, mas a gente tem que lembrar que americano, não é? Eles são muito fechados, são um país que tem muito preconceito com pessoas afro-latinas como a gente, então é sempre bom, não é, tentar falar o máximo certo possível, para ao menos nós termos uma confiança, não é, deles. Eu estava vendo isso, algo que eu até acho que é um pouco provável, porque a gente viu no governo de Trump que era uma briga para expulsar mexicanos e outros povos, não é, que são do nosso lado, são do nosso lado, não é? Mais latino. E a gente tem que sempre tentar, não é? O máximo possível, tentar ter respeito, não é? E sempre é bom melhorar esses negócios de diálogo, sempre tentar falar o máximo certo possível. Eu estava vendo isso. Eu não sei se a senhora concorda com isso, não é? Acha isso interessante falar nesse assunto, não é? Já que ela é de inglês. Não, então, Isaac, aí é um outro ponto. Claro que a gente vai tentar sempre dar o nosso melhor, mas a gente tem que dar o nosso melhor para nós mesmos. Eu entendi assim que você falou, a gente tem que tentar fazer melhor porque eles são preconceituosos. Azar o deles. Aí quem está errado não é você. Quem está errado são eles, entendeu? Lógico que você vai, vamos supor, se você está aprendendo outro idioma, você vai estudar aquele idioma, vai praticar bastante para você tentar, né, falar bem, ler bem, entender bem.
Mas não dá para ser perfeito, né? Não dá para você ser igual. Você vai tentar ali o máximo que você puder. Se eles têm preconceito, aí é um problema deles, da cabecinha deles, entendeu? A gente não tem que falar, não tem que fazer para agradar, sabe? Bom, então vamos lá, né? Vamos começar. Hoje a gente vai falar sobre os pronouns, que eu já tinha falado. Quais são os pronouns? O que são pronouns, né? Primeiramente. É para traduzir o que é pronomes? O que é pronoun? Pronomes? São os pronomes, né? Nós temos aí dois tipos de pronouns. Subject pronouns. Quais são os subject pronouns em inglês? Os subject pronouns em inglês são os... Ai, gente. Gente, fugiu a palavra. Os subject pronouns em inglês são os pronomes pessoais. Nossa, são os pronomes pessoais em português. Quais são eles? É para falar em português ou em inglês? É aquele do É I, you. Exatamente. E o próximo? I, you. E depois do you, vem qual? she, it, She, He, we, she, it. it. Não. He, she, it, Isaac falou. We, We. E o you de último? novo e you, they. You de they. novo. E o They. they. Exatamente. Então, esses são os object pronouns, né? I, you, he, she, it, que são os pronomes do singular. We, you, they, que são os pronomes do plural. E nós temos também os object pronouns. Vocês sabem quais Esse, são os object esse é pronouns? aquele que tem o her, não é? Ah, tá. Exatamente. Esqueci. É desse Esse aí que eu a gente lembro do está her. falando. Só lembra do Lembro do her, her e o his. Her, his. Lembro her e desse. his. Não, não é nem o his. Nesse, é porque o her, ele entra em vários outros, ele entra também como pronome possessivo, né? Possessive pronoun. Mas aí, na verdade, possessive e adjunctive. Mas aí a gente não está falando do his. O his é possessive e adjunctive. O object pronoun referente ao he é him. A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Qual é a diferença desses subjects para os object pronouns? Por que a gente tem esses dois tipos de Não lembro. pronome? Qual é a Não lembro. função de um? Não É, lembra? obviamente a função é mudar, não é a forma que a gente fala, não é não, porque se a gente usasse a mesma coisa nos dois, não é, por exemplo, e nas dois tipos de pronome, a frase seria igual, então não precisaria existir os dois tipos. Mas eu acho que Então, é para passado, não, eu não sei se é para passado para futuro, se é para agora, se é para não, o tempo verbal não está relacionado. não. Está relacionado aí à função desses pronomes dentro da frase. Os subject pronouns a gente usa como sujeito da frase. Primeiro que os pronomes eles são utilizados para substituir nomes, né? Eu uso um pronome para substituir um nome, para que a frase não fique repetitiva, né? Então, você, ao invés de você usar pronome ou substantivo, né? Pronomes ou nomes, ou ao invés de você usar o nome, né? Você vai usar os pronomes. Os subjects são utilizados como sujeito da frase, ou seja, eles vêm sempre antes do verbo. Os object pronouns, eles já têm uma função diferente. Eles não podem ser utilizados como sujeito da frase, né? Eles não podem ser utilizados antes do verbo. Geralmente, eles são utilizados após o verbo. Eles são objetos da frase, complementos do verbo. Deixa eu colocar aqui para a gente ver. Espera que eu vou abrir aqui o slide para vocês.
Só tem hoje o Leonardo e o Isaac. Cadê o resto da turma? Ninguém tá falando. Acho esquisito o Miguel não tá falando. É Tá esquisito, todo mas o mundo em resto da turma é assim silêncio. mesmo. Mas já estavam assim antes ou só agora? Antes também tava. É porque é Estão em silêncio. sexta-feira, tia. E 4 horas não faz Cansados? sentido. Estão Sim. cansados? Tá todo mundo guardando o rosto pra vocês verem na próxima semana. Ah, é verdade. Quem vai voltar aí? Eu. Leonardo vai voltar? Isaac vai voltar? Não vou votar não, tia. Vou votar não, é Ai, triste. Quem mais vai voltar? Cadê os outros? Cadê vocês, gente? ó, Camila Camille volta? vai. Camille, Eu Camille acho volta. que Caio. Não. Lucas Felipe vai, que eu tinha visto. Laura vai. Eu Sei não lá. vou. Eu tinha visto uma lista lá que passaram. Leonardo gosta de falar sobre as pessoas, não é, Quem não Leonardo? vai? Que falou que não Ninguém tá vai? falando. Tainá. Laura? Não, Tainá não vai, que ela falou. Tainá não vai. Ah, foi Tainá. E aqui o Cadê? Miguel vai. Miguel vai. Não, Miguel Vieira não vai, não. Porque o avô dele passou muito mal. Ali, a não alastrar para avô dele, aí não vai negócio, não. Aí não vai, não. Ele mora com o avô? É. Prontinho, tá aparecendo aí? Sim, tá aparecendo. Sim. Então, nós temos aí subject and object pronouns. Subject pronouns, né, são pronomes que equivalem na língua portuguesa aos pronomes pessoais do caso reto, que a gente já tinha falado aí. O eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? In English, I, you, he, she, it, we, you, they. Geralmente, eles se posicionam antes do verbo e são muito importantes, pois evitam o desgaste gerado pela repetição exagerada do sujeito. Então, como eu falei, você usa um pronome para substituir um nome que já foi utilizado. Então, para não haver essa repetição na frase, a gente usa os pronomes. Aí nós temos os subject pronouns, aí eu coloquei a classificação. I, primeira pessoa do singular. You, segunda pessoa do singular. O he, o she e o it, terceira pessoa do singular, né? Que aí a diferença deles é masculino, feminino. E o it, que é um pronome neutro que a gente usa para objetos e animais. Mas em alguns casos, não sei se vocês já perceberam isso, em filmes também, mas em livros, né? Se alguém aqui tem o hábito de ler livro em inglês ou texto, it, a coisa. Essa tradução aí foi bem estranha, porque o filme é só it, né? E aí, quando trouxe para o português, a gente estava até falando disso aqui semana passada, não foi? Sobre tradução de título de filme, essas coisas. Então, aí quando trouxe para o português, colocaram it, a coisa, né? Por que it, a coisa? Porque é um palhaço, ele não tem gênero, ninguém sabe. Ele é neutro. Então, colocaram a coisa só para você, para a gente conseguir entender, né? Porque nem todo mundo conseguiria entender dessa forma. Professora. Oi, Isaac. Mas também it significa também coisa, animal e objeto, não é? Sim. Animais e objetos, é um pronome neutro, né? Por exemplo, se eu quiser falar da minha garrafa, né? It's a bottle. It is a bottle. É uma garrafa. It is red. The bottle is red. Aí, para substituir the bottle, a garrafa, eu vou falar it is red. Né? Eu não posso usar she. Eu não posso usar she para me referir à garrafa. Né? Eu tenho que usar it. O she eu só posso usar para pessoa. Ô, Aí, professora, Oi, Lucas. eu tenho o CD disso aqui em casa. Eu vejo com meu pai de vez em quando. O que você vê? O It? O filme? O filme. Aí eu tinha medo, mas depois que eu assisti, eu vi que não é assustador esse filme. Desculpa. Pode continuar, pode continuar. Como eu estava falando,
em alguns livros, até filme mesmo, se vocês assistirem, vocês vão observar que muitas vezes, principalmente filme de animal, eles não se referem ao animal como it. Eles não usam it. Se for um cachorro, um animal doméstico, né? Principalmente gato, cachorro, eles vão usar sempre o pronome he ou she, né? Para se referir ao animal. Então, é possível? É. Tá errado? Não, né? Errado não tá. Aí depende muito do contexto. Continuando. Então, a terceira pessoa do lugar, he, she, do singular, he, she, it. We, primeira pessoa do plural. You, segunda pessoa do plural. E they, terceira pessoa do plural. Então, o you, ele serve tanto para o singular quanto para o plural, como vocês já sabem, né? Os pronomes de primeira pessoa são I e we, né? I singular, we plural. Os pronomes segunda pessoa, you, sempre vai ser you are. Terceira pessoa, nós vamos ter no singular o he, o she, o it, e no plural o they. E os object pronouns? Os object pronouns, eles possuem a função de complementar o verbo, substituindo algum objeto em uma frase, evitando a repetição. Vejamos um exemplo. Vamos ver um exemplo como que a gente, né, evita a repetição aí dos object pronouns. Olha essa frase aqui. I bought shoes and gave the shoes to my girlfriend. Eu comprei sapatos e dei os sapatos para minha namorada. Não fica muito repetitivo? I bought shoes and gave the shoes. Né? Eu comprei os sapatos e dei os sapatos. Não tem necessidade de a gente falar aí na frase a palavra sapatos 2 vezes. Então, como que a gente faz? I bought shoes and gave them to my girlfriend. O que eu fiz agora? Eu usei um object pronoun para me referir aos sapatos, para não ficar repetitivo a palavra sapato 2 vezes na frase. Então, eu comprei sapatos e os dei para minha namorada. Deu para perceber a diferença? Fica muito melhor assim, né? I bought shoes and gave them to my girlfriend. Por que foi utilizado o pronome them ali? Por quê? O them está se referindo ao quê? Ele foi utilizado ali para substituir qual outra palavra que estava ali no lugar do them? Não. Oi, Leonardo? Eu não sei. Bom. Eu comprei sapatos e dei o quê? Eles. Os sapatos. Eles. Dei. Exatamente. Dei. Camila e Ana Gabriela falaram lá no chat. O them está se referindo aos sapatos, né? Sapatos está no plural, por isso que a gente usou o them, que são eles, né? Eu os dei. A boca tá seca. Então, essa é a função dos object pronouns. Servir como objeto direto ou indireto das orações, sendo colocado sempre após o verbo. Então, os subject pronouns entram antes do verbo. Os object pronouns... Tem um carro passando aqui. Os object pronouns entram após o verbo, porque eles são complemento do verbo. Eles servem como objeto direto ou indireto. Aí eu coloquei a listinha, subject pronouns e quais são os object pronouns relativos, né? A gente tem o me, que é relativo ao I, o you não muda, então é you como subject e you como object pronoun. O him é relativo ao he, masculino. O her, relativo ao she, feminino. E o it também não muda, o pronome neutro, né? Então ele é it como subject e é it como object pronoun. Temos o us, que é relativo ao we, o you novamente, e o them, que é relativo ao they. Então, sujeito, a gente usa do lado esquerdo. Objeto, a gente usa a tabelinha aí do lado direito. Outros exemplos. Joel is very proud of Michelle.
Joel tem muito orgulho de Michelle. Tem muito orgulho. He loves her very much. Ele a ama muito. Ficaria estranho aqui se no lugar de her eu colocasse assim: Joel is very proud of Michelle. He loves Michelle very much. Fica muito repetitivo, não tem necessidade de eu repetir Michelle. Aí o que eu faço? Eu uso um object pronoun, né? Que no caso aí, Michelle, como é feminino, tem que ser o her. Give me the book. Me dê o livro. Give me, né? O me está sofrendo a ação do verbo. Ele é complemento do verbo. Dê o livro. Dê o livro a quem? Me. Give me the book. Então, aqui, o object pronoun vem depois do verbo. Até aí tudo bem? Deu para relembrar? Deu para entender? Oi, Isaac, pode falar. Ô, professora, eu estou entendendo sim, mas eu queria fazer uma pergunta, não sobre. Eu não sei se tem a ver ou não, mas eu queria fazer uma pergunta sobre uma frase que você disse: meu Deus, give me Give me the the book. book. Tem uma música chamada Give Me Our Loving. Não sei se você já ouviu, mas só que é com o Loving. L-U-V-I-N, se não me engano, I-N-G, não sei. Já ouviu Uhum. falar dessa música? Não. Não. Quem canta essa música? O exemplo que você tinha dado semana passada na aula é a Madonna. Ô, professora, por que tem esse U? Esse assim do nada. Give me our loving com esse U. Give me your loving. Mas isso daí não é nem uma questão que o loving não existe, né? É mais como a pronúncia mesmo. Ah, é como se É, fosse mais, algo é para dizer. informal. É o Ah, love. Love é love mesmo. Give me a love. Entendeu? Só que aí ela falou, ela escreveu a música, né? O título da música da forma como ela pronuncia. tá. Sim, Bem entendi. informal. Coisa de música mesmo, né? Sim. Igual, Obrigado. tipo, como se fosse uma gíria. Como a gente. Tipo essas abreviações que a gente usa. Você não fala. Você não fala. Você vai na festa. A gente fala, você vai na festa? Tem. Você vai na festa amanhã? C. Né? Só que a gente não escreve assim, né? O C. Bom, pelo menos eu não escrevo assim. Tem gente que escreve. Mas tem alguns poemas, é aquela licença poética, né? Alguns poemas, algumas músicas em português que também são escritas dessa forma, né? Com esse tipo de alteração aí, de mudança. Mas não tá certo, né, Isaac? Tipo, você não vai escrever isso numa redação, por exemplo, sabe? Mas a gente sabe que esse loving aí que você tá falando é o love, give me your love. Só que é give me your love. E se você reparar, quando ela canta, fica exatamente desse jeito, entendeu? Sim, Eu acho que professora, obrigado. eu sei qual é a música. É uma que tem parceria com a Nicki Minaj. Mas sim, obrigado, professora. De nada. Já acabou aqui o slide, né? Acabou o slide. Bom, então tem esse slide aí que eu fiz para explicar um pouquinho e fechei. Nem sei o que está aparecendo para vocês agora. Saiu a apresentação? Sim, yes. Sim. Saiu? Ok. Vou colocar aqui uma atividade para a gente praticar. Faltam 15 minutinhos, dá tempo de vocês começarem a copiar. Deixa eu só abrir aqui. Bom, pessoal, esse aí é o exercício que a gente vai fazer hoje. Subject and Object Pronouns.
Substitua as palavras sublinhadas pelos pronomes do quadro. Aí eu coloquei aqui alguns pronomes dentro do quadro. Tem 8 pronomes, né? Tem mais frases do que pronomes, porque vocês vão repetir alguns. Aí vocês vão copiar o quadro e as frases. Cada frase tem uma parte sublinhada. Essa parte que está sublinhada, vocês vão usar esses pronomes aí do quadro para substituir, tá? Vou deixar. Qual o título? Título do quê? Não entendi. O título da atividade? Isso. Deixa eu subir aqui. Esse aqui é o Subject and Object Pronouns. Obrigado. Nada. Professora, desculpa te interromper, mas depois a senhora irá passar a correção e vai passar uma explicação desse dever, não é? Pra gente copiar, ou não? Sim, a explicação foi essa que eu acabei de dar aí. Ah, tá. Ah, então depois eu anoto Não, aqui. mas vou explicar melhor do caderno que você diz. Sim. Eu vou fazer o seguinte, eu posso deixar lá na plataforma esse slide para vocês. Aí quem quiser copiar ou quem quiser imprimir. Só que imprimir vai ficar muito grande, porque tá como slide, né? Mas eu posso deixar, vocês podem copiar depois. Obrigado, Ou professora. salvar. Obrigado. Mas eu vou, antes de vocês começarem a fazer, eu vou explicar novamente, vou explicar melhor o exercício, tá? Vou dar só um tempinho para vocês fazerem, enquanto isso eu vou fazendo a chamada de vocês. Ô, professora, Oi, que dever de casa que a senhora tinha passado? eu passei dever de casa? Ficou para casa? A gente não corrigiu, não? Não, Não. Não foi? não passou não. Não passei ou não corrigi? Não, Maria Clara Você falou o quê? passou, professora. Você você passou, mas mas você não não corrigiu. corrigiu. Não corrigi? Ah, então tá. Então eu corrijo. A gente corrige depois do intervalo. Pode ser? Ah, sobre a terceira pessoa do singular, né? Não foi isso? É, as passas só o número 1. É, um let's practice. Complete as frases utilizando os verbos entre parênteses na forma correta. Ah, tudo bem. Então eu vou corrigir depois. Depois do intervalo eu corrijo o exercício com vocês.
Vou fazer a chamada, tá, pessoal? Fiquem atentos. Ana Gabriela. Ana Gabriela tá aí. Brian. Bruna. Presente. Camille. Ok. Daniel. Presente. Eduardo. Faltou. Faltou. Emanuel. Presente. Evelyn. Presente. Gabriela. Faltou também? Faltou. Faltou. Não vai, não. Isabela. Não. Isaac. Aqui, professora. Caio. Ok, Caio. Laura. Laura tá aí, né? Presente, professora. Ok, Laura. Leonardo. Presente. Ok. Lívia. Ué, ela tava. Deve ter caído. Sim. Lorena. No. Lucas Felipe. Aqui. Lucas Simões. No. Maria Clara. Presente. Miguel. Miguel Andrade. No. Faltou. Miguel Vieira. Presente. Pedro. Faltou. Tainá. Presente. Yasmin Rocha. Yasmin Viveiros faltaram, né? E Ana Carolina. Faltou também, eu acho. Não. Faltou. Faltou. Terceira, Lívia chegou. Chegou? Hello. Ah, a Lívia estava. Lívia, eu tinha feito a chamada, você caiu. Sua internet. Oi, filha, a internet caiu. Tô aqui. Ok. Professora, eu queria fazer uma pergunta. A gente fala 1930, é 30, não tem outra coisa. A gente fala 1930, não é? A gente não precisa ficar botando o and. Não necessariamente. Você pode falar 1930. Pode ser. Esquisito. Opcional. Eu tenho o hábito de colocar. Eu falo 1930.
Mentira. Mas Mas aí, tá. senão também fica muito random, ó. 1900. Não. 31, 30, tá certo. Mas eu costumo falar, tem gente que fala direto. Gente. Uma opção viável também é falar 90, 30, não é? É 1930. É 19, não é, tia? Ah, sim, sim. Ah, tá. 1930. Ah, falando de ano que você tá, né? Você tá- Sim, de ano mesmo. A gente fala de dois em dois. 20, 21, 2020, Sim, 1990, 1930. gente. Obrigado, professor. Nada. Ô, professora, Oi. eu vou procurar meu carregador. Meu celular tá 1%. Ok, Lucas. Eu vou abaixar aqui a tela, tá, pessoal? Um pouquinho. Vou abaixar aqui até o quadradinho lá, a tabela, para vocês conseguirem ver até a letra G. E vai até qual letra? Acho que vai até H. Não, vai até J. Subir de novo.
Pessoal, vou pedir para vocês pararem um pouquinho de copiar, que são 10 horas, para que vocês vão beber uma água ao banheiro, façam o intervalo de vocês, daqui a 20 minutinhos a gente retorna. Tudo bem? Sim, professora, até daqui a pouco. Dá uma esticadinha no corpo, como eu estou fazendo agora. Daqui a pouco a gente retorna. Até, professora. See you.